Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho organizado pelo escritório Bandeira e Lopes. No último encontro, nós falamos sobre o princípio da primazia do julgamento de mérito. Falávamos também a respeito das normas fundamentais, que estão constantes lá do artigo 1º ao artigo 12 do Código de Processo Civil. E dando continuidade a esse segmento, eu gostaria de convidar vocês para a gente poder falar um pouco a respeito de um outro princípio, também constante da parte introdutória, que diz respeito exatamente ao princípio do contraditório. Esse princípio do contraditório, a gente pode encontrar, nós vamos encontrá-lo, melhor dizendo, em 3 artigos da parte introdutória do novo Código. O artigo 7º, o artigo 9º e o artigo 10º. Eu quero convidar vocês para fazer uma leitura desses artigos para que a gente possa desenvolver um pouquinho mais esse tema. Então diz aí o artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Vamos repetir? É assegurado às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Eu gostaria de chamar a atenção com vocês dessa parte finalzinha do dispositivo, que diz, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Esse zelar pelo efetivo contraditório nada mais é do que o chamado contraditório efetivo. O que seria esse contraditório efetivo? O contraditório efetivo é aquele que se contrapõe ao chamado contraditório formal. O contraditório formal é aquele contraditório em que o juiz simplesmente abre prazo para a parte falar. E, de repente, pouco leva em consideração o argumento da parte para poder decidir. No contraditório efetivo, não. Ele tem que zelar. O argumento que a parte trouxer, o juiz tem que observar. Esse é o contraditório efetivo. Eu gostaria de convidar vocês também, nessa parte onde está escrito aí, zelar pelo efetivo contraditório, fazer uma remissãozinha ao artigo 489, parágrafo 1º do próprio Código de Processo Civil. Vamos lá, 489. Vejam lá que o artigo 489 trata dos chamados elementos da sentença. Vejam lá, seção 2, dos elementos e dos efeitos da sentença. O mais importante para a gente aqui, nesse 489, para tratar sobre a temática que é objeto do nosso estudo de hoje, é exatamente o inciso 4 constante do parágrafo 1º. Vejam só. Diz o artigo 489, são elementos essenciais da sentença. Aí o 489 caput traz 3 incisos tratando sobre esses elementos da sentença. O parágrafo 1º diz o seguinte, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, inciso 4, que é o mais importante para a gente, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. O que é isso? Nada mais é do que o efetivo contraditório visto lá no artigo 7º. Pois bem, dando continuidade a esse contraditório, vamos dar uma olhada nesse artigo 9º, que diz o seguinte, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Percebam o seguinte, olha o que diz o dispositivo, olha o que o legislador quis trazer para a gente.
Qual a mensagem legal que ele quis trazer? Vejam, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. E observem aqui que o próprio Código excepciona a hipótese em que o juiz pode conceder decisões sem que a parte seja previamente ouvida. Vejam só, diz o parágrafo único desse artigo 9º, o disposto no caput não se aplica, ou seja, as partes não serão ouvidas. Em que hipótese? Da tutela provisória de urgência, das hipóteses de tutela de evidência, dos incisos 2 e 3 do artigo 311, e lá das decisões previstas no artigo 701. Mas de tudo isso aqui, eu quero chamar a atenção para um detalhe. Esse artigo 9º diz o seguinte: não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Isso aqui nada mais é do que a consagração daquele entendimento de que a parte não pode ser surpreendida com qualquer decisão judicial. Antes que o magistrado profira uma determinada decisão, há necessidade dele ouvir previamente as partes, para que, justamente, essa parte não seja surpreendida com essa decisão judicial.